Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 854. E nós estamos falando de fatalidade, ok? Vamos lá? 854. Por ser fatal a hora da morte, serão inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Não, pois as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não ocorra. A preservação do corpo é uma necessidade, é uma lei natural. Então, o medo, inclusive, é um sentimento que temos justamente para a preservação. Temos que fazer o possível para sobreviver e manter o nosso corpo. Por quê? Nos foi dada a oportunidade de trabalho, de aprendizado, de evolução. E o corpo é a nossa ferramenta. Então, cuidar dele da melhor forma é uma obrigação que temos. E a fatalidade, saber que vamos morrer, não quer dizer que saibamos quando vamos morrer. Então, todo dia é uma luta para se manter neste mundo e continuar evoluindo pelas oportunidades que ele nos oferece. 855. Qual o objetivo da providência ao nos fazer correr perigos que não devem ter nenhuma consequência? O fato de tua vida ser posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapa desse perigo, refletes mais ou menos seriamente, ainda sob a influência do risco que correste, em te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos bons espíritos. Vindo em seguida o mau espírito, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele, pensas que escaparás igualmente de outros perigos e deixas que tuas paixões se desencadeiem novamente, por meio dos perigos que correis. Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, vereis, na maioria das vezes, que suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus vos adverte dessa forma, para que reflitais e vos corrijais. Hoje nós temos na nossa sociedade muitos esportes radicais, em que a velocidade, é, as situações, né? Hoje nós vemos na TV pessoas que saltam de um lugar para outro, fazendo acrobacias, né? Desafiando a lei da gravidade e os seus próprios esforços, pondo em risco a vida. Porque numa queda, uma colisão da cabeça em algum lugar vai trazer sérias consequências. Então, muitas vezes, nós levamos um susto para que tomemos mais cuidado e percebamos que há limites para o que podemos e não podemos fazer. Então, situações que colocam a nossa vida em risco, elas são norteadas pelo medo. Então, o medo é um sentimento que preserva a vida. Ah, mas é covardia. Nem sempre é covardia. Às vezes, nós nos sentimos inseguros para realizar determinada atividade porque conhecemos os nossos próprios limites. Então, esse sentimento mostra até onde nós podemos ir. E essa é a relação. Quando nós passamos por um susto, começamos a aprender a ter mais cuidado com determinadas situações. Esse é o caminho. 856. O espírito sabe previamente qual gênero de morte que irá sofrer? Sabe que o gênero da vida que escolheu o expõe a morrer mais desta maneira do que de outra. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitar a morte e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Muito bem. O pessoa escolhe a vida militar e quer ser bombeiro. Então ele sabe que vai colocar a vida em risco em incêndios, em enchentes,
em situações de perigo. Ele recebe o treinamento para isso, mas ele sabe das consequências. A gente costuma dizer que morre afogado aquele que sabe nadar. Por quê? Ele tem tanta confiança em si mesmo que excede os próprios limites. E tem situações, né, que são adversas à nossa vontade. Então a pessoa acha que vai conseguir atravessar a represa e chega no meio do caminho, dá uma cãibra ou tem algum outro problema, e ele não consegue atravessar. E aí sucumbe. Mas ele só quis atravessar porque sabia nadar. Então é aquela questão de escolher. Eu escolho ser um militar, um soldado que vai para a guerra. Você sabe que pode levar um tiro, sabe o gênero de morte que pode ocorrer com você. Não deseja. Vai se prevenir, vai fazer o melhor para evitar isso. Mas está relacionada com a atividade. Ao reencarnar, nós escolhemos algumas provas que são necessárias para a nossa evolução. Conscientes das nossas imperfeições, nós reencarnamos planejando evoluir. Por isso, vamos passar por certas situações. Isso também pode determinar o gênero da morte. Por exemplo, no livro Céu e Inferno, nós temos a descrição de um homem que foi enterrado vivo. Ele teve catalepsia. Então, quando ele foi diagnosticado como morto, ele não estava morto. E despertou dentro do caixão. Exumado o corpo, descobre-se que ele estava vivo. Esse gênero é um sofrimento muito grande. Imaginem você despertar num lugar totalmente escuro e sem ar. É muito complicado, né? Uma aflição muito grande. Eu tenho claustrofobia, não gosto nem de pensar nisso. Mas esse espírito, depois ele vem dar uma declaração, porque a neta não se conformava por ele ser uma pessoa boa e ter morrido dessa forma. Ele vem e se manifesta dizendo que pediu esse gênero de morte porque numa vida anterior ele havia, por ciúme, emparedado a sua esposa. Então a consciência dele estava culpada e ele acreditava que só poderia se redimir se passasse pela mesma situação, mesmo a esposa já tendo perdoado o que ele cometeu. Como ele não conseguia se perdoar, ele pediu esse gênero de morte. Então é uma situação especial. Como nós não nos lembramos de tudo que planejamos antes de reencarnar, nem das encarnações passadas, não sabemos o que nos espera. Mas é possível que aconteça, pelo que foi descrito no livro Céu e Inferno, na segunda parte. Ok? Vamos em frente. 857. Há homens que afrontam os perigos dos combates, certos de que sua hora ainda não chegou. Haverá algum fundamento nessa confiança? Com muita frequência, o homem tem o pressentimento do seu fim. Como pode ter o de que ainda não morrerá? Esse pressentimento lhe vem de seus espíritos protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que ela se torna mais necessária. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe que terá de cumprir. É muito complicado isso, né? Imaginar que a gente tem uma hora determinada. Bom, eu vou desencarnar daqui 10 anos no mês de agosto. Tá? Tenho certeza disso. Então, eu coloco minha vida em risco durante todos esses 10 anos. Será que é assim mesmo? Qual o limite entre a confiança e o suicídio? Suicídio inconsciente, como está descrito no livro Nosso Lar. Nós não desejamos morrer, mas vamos além dos nossos limites e acabamos abreviando a nossa existência. Aquilo que eu falei na questão anterior. Só morre afogado quem sabe nadar. Então, ele acredita que tem capacidade de fazer. Ele tem a intuição, não está minha hora ainda, não vou morrer agora. Então eu posso me exceder. E acaba se suicidando de uma forma inconsciente. Então isso tudo é muito relativo, né, de dizer que existe uma hora fatal e que eu posso fazer o que eu quiser, que eu não vou desencarnar. Existe essa tênue linha entre
A preservação da vida pelos cuidados, a responsabilidade e o suicídio inconsciente pelo excesso, quando a gente passa dos nossos limites. Então é preciso avaliar isso. O melhor é procurar ter uma vida segura e compreendendo que no momento chegará um momento em que nós vamos desencarnar, mas não se preocupar com isso. Preservar a vida da melhor forma, procurar evitar riscos, né, e abusos ou conhecer os próprios limites para não se exceder. 858. Por que razão aqueles que pressentem a morte geralmente a temem menos do que os outros? Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e a espera. Tudo isso vai do conhecimento de cada um. No grupo mediúnico já aconteceu de um espírito em desdobramento, quer dizer, a pessoa estava encarnada, estava num hospital, o seu corpo já muito debilitado, e esse espírito em desdobramento foi trazido para ser orientado sobre a morte. Então, a pessoa tinha tanto medo de morrer que continuava naquela agonia, com o corpo já debilitado, mas preso àquele corpo, não se libertando. E foi esclarecido no grupo mediúnico, e naquela noite mesmo a pessoa desencarnou. Era parente de um membro do grupo. Então, essa condição de que eu sei que vou desencarnar e eu tenho conhecimento da continuidade da vida, traz uma serenidade. Sabemos que somos espíritos imortais e que esse corpo é uma máquina, um instrumento que me foi oferecido. Se ele parou de funcionar, é porque ele já cumpriu o seu papel e eu vou voltar para a pátria espiritual de uma forma serena, mais tranquilo, porque sei que sou um espírito. Mas aquele que acredita na vida só do corpo, que nós nascemos, fomos criados ao nascer e vamos ter nosso destino determinado na morte do corpo, para eles é difícil. A consciência de que vai desencarnar pode trazer aflição, angústia, sofrimento. Isso também acontece muito nos grupos mediúnicos, né? De pessoas já desencarnadas que não admitem essa condição porque temem a morte. Então, já como a morte é só uma porta que se atravessa e nós mantemos os mesmos sentimentos, às vezes até as mesmas dores, as mesmas situações, até termos consciência do que aconteceu, essas pessoas elas sofrem, continuam sofrendo, às vezes em leito de hospital, às vezes em acidentes. Tudo isso é porque não tem o conhecimento da vida espiritual. Quanto mais nos aproximamos da certeza de que somos espíritos imortais, melhor será o momento da nossa desencarnação. Muito bem, vamos parando por aqui. Na semana que vem continuaremos no mesmo tema, com a questão 859. Vamos à nossa prece? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Mais uma vez nos foi esclarecido sobre a nossa realidade. Somos espíritos imortais. Que possamos usufruir ao máximo dessa encarnação, aprendendo o máximo que pudermos e praticando a caridade para nos aproximarmos das vossas leis. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.